Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. O livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 48. Pavor da morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor. A maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do grupamento, como acontece no outro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente. Ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como esse, funciona como uma grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E, designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefício nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. E sorrindo, concluiu o bondoso, tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião, com benefícios gerais que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre, junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Eu lembro mais uma vez que esse livro foi escrito na década de 40 do século passado, quando o número de centros espíritas não era tão grande como hoje. Então vocês podem imaginar como era isso. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia, gelado e rígido,
tendo ao seu lado uma entidade masculina, em atitude de zelo. Com assombro notei que a desencarnada estava unida aos despojos, parecia recolhida a si mesmo, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas, que está dominada por terrível pavor. Apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo, que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente. Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que o seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez um leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já e já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente, às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarquiu Aniceto conselheiral. A ausência de preparação religiosa, meu amigo. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistia espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, de novo ao tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos, espantadíssimos, e exclamou. Ah, doutor, graças a Deus, que esse pesadelo horrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo falecido há anos chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afecioso. Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. O senhor é o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamado para aplicar alguns recursos nas bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio. Em atitude íntima de oração, e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu-o retirar-se, de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou. Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso, talvez, de consubstanciar-se à síntese da lição, rematou. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou identificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina, há muitos séculos, que Deus não é Deus dos mortos, e sim Pai das criaturas que vivem para sempre. Interessante, né? Então, foi usado um subterfúgio para que a moça relaxasse e pudesse ser retirada do seu corpo já morto.
E aqueles que não têm esse recurso, de alguém que os ame? Ela já estava desligada, nada aprendia naquele corpo. Então vocês percebam a necessidade urgente de darmos informações às pessoas. Não é preciso que as pessoas se tornem espíritas. Não é preciso que as pessoas tenham largos estudos. Elas precisam ser informadas de que a morte não existe e que ela esteja preparada para se desligar do corpo e seguir seu caminho. Já é um grande passo, já é um alívio que essa pessoa vai ter. Não é fácil fazer isso, mas nós podemos encontrar caminhos. Não é verdade? Vamos ver. André questiona Aniceto a respeito das razões de trazerem os desencarnados para as reuniões de encarnados. Aniceto explica que os recém-desencarnados têm saudades dos planos terrestres. Com isso, prestam mais atenção e acreditam mais e melhor nos encarnados. Entende? Então, eles precisam ouvir um encarnado falar para que eles acreditem. Nessa oportunidade, Aniceto falou sobre os que vão ao centro e ficam dormindo. Explicou que, mesmo em sono, essas pessoas são doadoras de energias magnéticas que auxiliam nas atividades ali desenvolvidas. As energias são manipuladas nos elementos dessa natureza, distribuídos às valiosas combinações fluídicas, às entidades combalidas e inadaptadas, ou seja, queiram ou não, todos contribuem de alguma forma. Então, quem estiver dormindo, ele não está aproveitando diretamente com o seu cérebro. Pode ser que esse espírito esteja ouvindo ou não, mas seja como for, ele está doando ectoplasma, doando energias que podem ser usadas ali. O responsável pelas orientações médicas explica que não atendem apenas aos encarnados em busca de alívio, mas também aos desencarnados que ainda guardam as sensações que tinham de seus males. Lembra aquela pessoa cega? Então, é isso aí. São tuberculosos, cegos, deficientes físicos de todo tipo que recebem ali amparo e orientação. Aos poucos se libertam das sensações que tinham de seus males físicos que ficaram para trás. O André mesmo e o Vicente deram passe nessa mesma oportunidade. Lembram? Aniceto chama André e Vicente para uma visita ao necrotério próximo. Ali aprendemos que cada desencarne é diferente do outro. A jovem, apesar de já desligada do corpo, não aceitava retirar-se. Viu o noivo já desencarnado e isso a apavorava. Foi preciso que ele se afastasse e Aniceto simulasse um atendimento médico específico, ao que ela atendeu e seguiu. Longe do corpo físico, que em breve seria sepultado, ela poderia receber o atendimento adequado e ser informada do que se passou. Aniceto esclarece sobre a necessidade de uma educação espiritual para que esses fatos não ocorram. Podemos imaginar o que passam as pessoas que, além de não terem esse conhecimento, ainda não têm o merecimento desse auxílio. Não têm um familiar que auxilie, como foi o caso de Cremilda. Portanto, amigos, sempre que pudermos, devemos informar as pessoas a respeito da vida que não cessa. Não importa a religião que tenham, importa que tenham o conhecimento dessa realidade. Dessa forma, quando se encontrar nessa situação, se lembrarão e reagirão de modo mais adequado à sua condição. Importante lição, muito prática, muito direta, que nós podemos usar para o nosso conhecimento constante. Foi uma alegria estar com vocês, espero os comentários e o nosso próximo encontro.